Olá, perturbações! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal, aqui do meu Instagram. Tudo bem com vocês? Tô só aguardando uma galera entrar, o professor Jairo também já já vai entrar. E aí a gente vai começar a falar sobre pesquisa e o direito. Então tem uma galera que entrou. Olá a todos. Lucas, Bruno, Simone, Matheus, Davi. Eu não consigo dar oi para Simone agora. Deu. Tudo bem com vocês? Só esperando então o professor Jairo entrar. Como está a vida de vocês nessa quarentena? Vocês viram a novidade aí que eu já postei da nossa semana após mês do orgulho LGBTQIA+. E aí nós vamos fazer esse debate gostoso, conversar sobre o movimento LGBT e como se ele desenvolveu nesses anos. Vamos ver se o professor Jairo já entrou. Ainda não. Tô só esperando ele. Ah, ele já entrou sim, ó. Vou adicioná-lo. E a gente já vai para nossa conversa, porque a gente já tem uma hora de programinha. Olha, ele já vai estar aceitando. Nossa, parecendo aquelas telefonistas, né? Ele já vai estar aceitando, ele já vai falar com você. Olá, tudo bom? Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo certinho aí? Muito bem, como você está? Como está Londrina? Ah, está aqui enclausurada, né? Tentando, pelo menos. Tá, vocês estão ainda em lockdown? Não, na verdade, não. Na verdade, a partir de hoje, o comércio já voltou a reabrir, é claro, com horário reduzido, mas já foi liberado já. Ah, que legal. O pessoal está entrando aí, a gente já tem 20 pessoas nos assistindo, eles vão entrar, porque o Instagram demora um pouquinho aí para poder notificá-los que a gente começou a live. Mas, já de início, quero agradecer pelo aceite do convite. Eu sei que não é muito fácil parar todas as suas atividades para atender os coleguinhas que pedem live, que ficam enchendo o saco dos amigos. Além de que eu acho que eu devo encher o seu saco pra caramba, perguntando um monte de coisa. De Então, forma alguma, de forma alguma. É um prazer para mim conversar com você, conversar principalmente com o pessoal que te segue, que está sempre acompanhando aí esse projeto bem legal que você desenvolveu e que você está desenvolvendo, que é um projeto para ajudar, aproximar o pessoal na pesquisa, desenvolver essas habilidades e que você está oferecendo um conteúdo aí de qualidade, gratuito, de fácil acesso para todo mundo. Então, eu tenho só que parabenizar você aí, amigo, por fazer essa atividade que é uma atividade acadêmica, acima de tudo, mas é uma atividade que tenta também ser um pouco divertida, um pouco leve, um pouco de fácil acesso para as pessoas aqui via o Instagram. teve gente que pediu para mandar beijo para Curitiba. Alô, Curitiba! Olá, Curitiba, tudo bom? Então, olha, vamos começar então. A pergunta que a gente dá início é sempre para o professor, para o pesquisador falar sobre a sua carreira acadêmica. Eu queria que você contasse como foi sua carreira acadêmica e depois a gente vai falar um pouquinho do seu livro, olha, Emendas Constitucionais e Inconstitucionais, da editora Lumen. Esse ring light, ele bloqueia algumas Sim, coisas, ele tem que ficar assim, ó. mas tá dando para ver, sim. Tá dando para ver. E aí, então, fala pra gente como é que foi a sua carreira acadêmica, como você chegou à sua formação atual. Certo, obrigado aí, Luiz Geraldo. Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Jairo Lima. Eu sou formado, graduado em Direito na Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, que fica em Jacarezinho. Lá eu fiz também o meu mestrado e, posteriormente, eu fiz meu doutorado em Direito Constitucional na Universidade de São Paulo, na USP em São Paulo. No meio termo disso tudo, fiz um período de pesquisa como pesquisador visitante na Universidade de Glasgow, na Escócia. E atualmente, hoje em dia,
estou lá como professor no programa de pós-graduação da UEMP. A minha trajetória, o que há de talvez interessante para contar para vocês é o fato de que a atividade de pesquisa, de estudo profissional, né? Ou seja, com essa atividade de pesquisador, sempre esteve presente na minha formação, nos meus interesses, e com o tempo fui me aperfeiçoando, me desenvolvendo e buscando cada vez mais desenvolver técnicas e competências que são específicas dessa área. Legal. Então, eu vou fazer uma pergunta assim, para alguns que já estão aí no mestrado, já vi alguns alunos no mestrado lá de Jacarezinho aqui, o Rafael acabou de entrar. Essa pergunta é fácil de responder, mas para muitos alunos da graduação que estão começando PIC, PIBIC, ProBIC, eles ainda não sabem. Então, por que pesquisar? Por que se faz pesquisa? Exatamente. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente vê muita gente fazendo, professores fazendo pesquisa, colegas fazendo mestrado, doutorado, mas, na verdade, por que se pesquisa, né? Por que fazer pesquisa? Bom, o principal objetivo da pesquisa é produção de conhecimento. E isso a universidade é a meta dela, o objetivo principal da existência do ensino superior da universidade é produzir conhecimento, aumentar, ampliar aquilo que a gente já sabe sobre uma determinada área. E como a gente faz isso? Por meio da pesquisa, por meio da investigação, por meio da análise, por meio de várias técnicas e procedimentos que a gente encontra achados, descobertas, justificativas, argumentações que até antes não existiam ou não estavam de forma muito clara postas e que fazem com que a gente amplie o espectro daquilo que a gente conhece, no nosso caso, sobre o direito. Questões que não estão bem explicadas, questões que estão em dúvida, questões que nunca ninguém falou, entre outras ações, são as atividades próprias da pesquisa. Ou seja, a gente pesquisa para avançar no conhecimento, para conhecer um pouco mais, para descobrir um pouco mais aquilo que até então não está totalmente claro, totalmente conhecido. Tá, no desenvolvimento clássico do ensino superior, a gente tem 3 pilares, né? Pesquisa, ensino e extensão. A pesquisa é um dos pilares fundamentais aí do ensino superior. A produção de conhecimento independe do conhecimento. Ela vai produzir esse conhecimento. E aí, muitos alunos começam e chegam e falam, eu quero fazer pesquisa, mas por onde começar? Como que eu começo uma pesquisa? Olha, Lu Giraldo, antes de tudo, antes de querer fazer uma pesquisa, a gente precisa entender, lembrar 2 pontos. Primeiro, pesquisa é uma atividade profissional, ou seja, exige condutas, tem uma ética profissional, tem padrões para serem feitos, tem ritos que devem ser cumpridos, procedimentos. Então, primeiro, pesquisar não é brincadeira, né? Ou seja, eu não vou brincar de pesquisar porque é coisa séria, isso é muito importante. Tem gente que depende a vida, faz a sua vida profissional em cima da pesquisa, então isso é importante. O segundo ponto é que, para nós pesquisarmos, é importante que nós tenhamos ou que nós possamos desenvolver uma certa habilidade ou uma certa personalidade específica, que é a seguinte: para pesquisar, a gente precisa ser minimamente curioso. A gente tem que ter um mínimo de insatisfação, um certo desconhecimento, uma curiosidade para entender algo novo, para entender algo não bem explicado, para ser um pouco insatisfeito com as respostas que são dadas. E isso é fundamental para iniciar uma pesquisa. Quem acredita, quem olha para o fenômeno do direito, para a prática jurídica, para teorias jurídicas e acha que está tudo ok, não vai conseguir fazer uma pesquisa, porque a pesquisa trabalha naquele ponto, naquela área em que ainda está meio nebulosa, que não está muito explicada. Então, no mínimo, para começar, você tem que ter essa curiosidade. Então, curiosidade é uma característica fundamental para começar uma pesquisa. Então, esse elemento é o ponto inicial.
eu sou curioso, eu estou insatisfeito, eu quero saber um pouco mais. A partir daí, a gente pode conversar e ir para o segundo passo, que é como começar a pesquisa. Nesse sentido, você quer que eu continue ou você quer já emendar? Não, pode falar, que é isso. Tá. É que eu ia comentar assim, que eu já tive vários casos de alunos que chegaram e falaram assim, mas eu quero pesquisar qualquer coisa. Eu falei, mas qualquer coisa é muita coisa. Você não pode, você tem que ter um mínimo de curiosidade sobre algum assunto. E aí, a partir do momento que você tem essa curiosidade, que você desenvolve essa vontade, você tem que procurar um professor lá dentro do seu curso de graduação ou de mestrado, que tem uma linha de pesquisa, ou que já pesquisar o semelhante, que ele vai ser o mais indicado para te ajudar ali, te direcionar por todos os passos da pesquisa. Então, assim, ter curiosidade sobre um determinado assunto, ou sobre até mais que um assunto, mas um de cada vez, né? Tem gente que quer fazer 15 projetos de pesquisa de uma vez e não faz nada. É muito importante. E aí, então, como que faz a pesquisa? Como que... E aí, tendo essa curiosidade, bom, então já está bem, a pessoa está curiosa para entender alguma coisa. Aí a gente precisa adicionar um outro elemento importantíssimo para se fazer pesquisa. Bom, eu havia dito para vocês que a pesquisa é produzir conhecimento, que você precisa ter curiosidade. Logo, a pesquisa exige um objeto, eu poderia dizer, ou um ponto, que é fundamental, ou seja, que todo mundo vai perguntar para você todas as vezes que te encontrar quando estiver falando sobre a sua pesquisa, que é um problema. E aí vocês poderiam dizer, nossa, professor, como assim problema? A gente sabe que a nossa vida já é cheia de problemas para todos os lados onde a gente olha, são problemas, né? Boletos para pagar, balança que é contra a gente, é pandemia vindo de um lado, é prazo vindo do outro, então problemas não nos faltam. Só que, felizmente ou infelizmente, a pesquisa sobrevive de problemas. Ou seja, a gente busca por problemas. O pesquisador, acima de tudo, precisa buscar, precisa ter um problema. E por que precisa ter um problema? Bom, precisa ter um problema porque a pesquisa, como eu havia dito para vocês, serve para a gente avançar no conhecimento. Serve para a gente ampliar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não entende. Se ela serve para isso, o problema é aquela pergunta que vai estar nessa zona limite entre aquilo que a gente já sabe e aquilo que a gente já não sabe tão bem. Ou seja, eu pergunto para uma teoria, eu pergunto para uma prática jurídica, eu pergunto para um fenômeno do direito, um ponto em que ainda não está muito claro, em que não está muito bem conhecido, que tem alguns fatos novos que não se encaixam mais. Então, é nessa zona, nessa área, que o pesquisador trabalha, nessa zona de penumbra, nessa zona de problemas, de perguntas que ainda não têm respostas ou que não têm respostas satisfatórias. Por isso, o começo de uma pesquisa depende necessariamente de que de que o pesquisador tenha um problema para responder. E quando eu digo problema, eu digo uma pergunta. Faça uma pergunta para determinada área que você gosta, para a área que você estuda. Essa pergunta já tem resposta suficiente? Os elementos que ela traz já estão totalmente postos? Se não, que bom. Você encontrou uma pergunta e é sobre ela que você vai trabalhar. Esse é o ponto inicial de qualquer pesquisa. Ter um problema, ter uma pergunta para responder. E isso parece uma obviedade, só para complementar, parece uma obviedade para muitos, mas ainda é comum se encontrar projetos de pesquisas, dissertações, às vezes até teses, que não possuem uma pergunta para ser respondida, que não possuem um problema. O Arthur, um dos doutorandos aí da UEMP, ele perguntou o que a gente acha, se existe a possibilidade de ter pesquisa separada do ensino, e na visão dele, pesquisa e ensino teria o mesmo enfoque. Eu vou dar a minha opinião, né? Na verdade, existe essa confusão, porque em algumas outras áreas
Existe o pesquisador, aquele que vamos pensar um concurso somente para pesquisador, aquele indivíduo que não vai lecionar, tá? Diferente Uhum. daquele concurso só para lecionar. No Brasil, a gente, no direito, propriamente, a área que eu conheço, a gente não tem um concurso específico para pesquisador. Nós não temos a área específica, eu sou somente pesquisador. A partir, né, existem muitos pesquisadores no direito, a maioria estão num programa de mestrado, em doutorado, os que não estão tentando entrar, ou são pesquisadores que estão cadastrados no diretório de pesquisas do CNPq. E lá fora nós temos muitos pesquisadores do direito que não lecionam, eles trabalham como auxiliares dos professores, dos titulares. Muitos dão algumas aulas, poucas aulas, uma aula, duas aulas, e fazem pesquisa nessa Uhum. área. Eu não consigo ver ensino e pesquisa separado, mas eu consigo enxergar o papel do pesquisador separado do papel do professor. Sim, de fato, essa é a realidade brasileira. Como nós sabemos, no Brasil não existe cadastrado como oficial e regulamentado a profissão de cientista. Ou seja, não existe lá no cadastro brasileiro de ocupações, naquele CBO, não existe a profissão cientista no Brasil. Ou seja, você vai ser contratado como auxiliar, como professor, como assistente, como desenvolvedor, mas não existe a profissão de cientista no Brasil. E isso é um problema. Porque aí a gente não consegue encontrar um piso salarial, a gente não consegue ter um conselho para representar essa atividade. Isso é uma problemática que afeta o Brasil em todas as áreas. E o pessoal das ciências físico-matemáticas, né, que é o pessoal hardcore da ciência, eles têm um movimento político muito grande para tentar modificar essa situação. No entanto, encontra várias barreiras. E sobre a questão do ensino e da pesquisa, entre esses três elementos, né, que estão presentes até na própria Constituição brasileira, de que o ensino superior se fundamenta no ensino, na pesquisa e na extensão, todos esses três elementos precisam girar em torno da pesquisa, ou seja, a pesquisa que é a fonte do ensino e a pesquisa que é a fonte da extensão. Todas essas áreas dependem da produção do conhecimento. Imagine o seguinte, imagine dar aula ou ensinar durante muitos anos sem que essas aulas, sem que esse ensino seja dado por um conteúdo que seja produzido por meio da pesquisa. A pesquisa é a fonte da qual o ensino retira conclusões e elementos e transmite para o ensino. O ensino, além de favorecer não só os estudantes, ele tem como obrigação também servir de favorecimento, de vantagem para a sociedade. Daí os projetos de extensão. Ou seja, então todos eles, ensino e extensão, têm como elemento, ou precisam ter como elemento, a pesquisa. Do contrário, a gente vai estar ensinando e oferecendo para a comunidade algo que não é o mais atual, o mais efetivo, o melhor em termos de conhecimento. Tá. Voltando aí à questão de pesquisa em direito, de projeto de pesquisa. Eu vejo bastante pessoas preocupadas com material. Uhum. Eu vou falar por mim, tá? Eu sou de uma época onde a internet estava nascendo no Brasil. Então a gente usava a internet Duvido. discada. Eu usava internet discada. Minha mãe tá aí, ela pode confirmar, ela tá assistindo. Eu Tá? usava internet discada. Eu ia na biblioteca municipal ver a Barça Britânica, que era uma enciclopédia. Hoje nós temos um aparato de internet, de produção de conhecimento, de revistas e base de dados gigante na internet. Existe um movimento na Europa de se publicizar as bases de dados, que nós temos ainda algumas não, muitas bases em que você tem que pagar, as universidades pagam para manter essas bases. Mas onde que eu vou encontrar material? Eu estou com um projeto, eu estou com a minha pergunta pronta, eu estou com o meu orientador, e aí, onde que eu vou encontrar material? Eu adoro responder essa pergunta, porque é muito comum
para quem já foi orientador, principalmente dos jovens que estão começando, né? Eles encontram eles encontram um problema, se interessam sobre um determinado assunto e vão para casa pesquisar e voltam dali alguns dias, dali algumas semanas, perguntando: professor, eu fiz uma pesquisa e o meu tema é muito novo, não tem nada escrito até hoje. Não tem nada, não vai dar para fazer porque é um tema muito novo, não tem nada escrito. Olha, essa informação traz consigo um certo mito que eu chamo que é o mito da ausência de material. Não existe nenhum tema no âmbito do direito em que você não vá encontrar material que dê suporte à sua pesquisa, por mais inovadora que seja, por mais que você esteja falando sobre o direito territorial dos extraterrestres sobre a jurisdição brasileira. Mesmo que você crie um tema desse, vai existir material para você trabalhar o seu tema. E aí, a gente precisa lembrar de duas coisas muito importantes. Primeiro, é que a ausência de material é um mito, desafio qualquer estudante, pesquisador a demonstrar que não encontra material sobre o seu tema. Segundo, o fato, a realidade é justamente o contrário. Hoje em dia, com o acesso, com a disponibilização do conteúdo virtual, a gente tem uma abundância de informação e abundância de material. E isso pode até ser prejudicial para o iniciador, para o pesquisador iniciante. Por quê? Porque à medida em que a gente tem um alto número de informações e de material, o que vai depender a gente? Então a gente não tem mais as dificuldades de materiais, ou seja, se num passado muito antigo a dificuldade era ter acesso ao material, e aqui eu falo anteriormente aos anos 80, quando os pesquisadores precisavam mandar uma carta para uma biblioteca numa cidade distante para verificar se tinha o livro e pedir o livro, não se tinha xerox, não se tinha nada disso, ou seja, era tudo pessoal, força bruta que tinha que fazer. Hoje em dia isso não é um problema. Por outro lado, se isso não é um problema, surge para nós um outro problema, que é o fato da necessidade de se desenvolver habilidades de filtragem. O que eu quero dizer com isso? Nós temos muita coisa disponível, mas nós temos muita coisa boa e muita coisa ruim. O que vai diferenciar o pesquisador é o desenvolvimento dessa habilidade de saber o que é bom e o que é ruim, o que ele deve acessar e o que ele não deve acessar. Isso é fundamental para se fazer uma boa pesquisa. Identificar, ou melhor dizendo, desenvolver a habilidade para você, consigo mesmo, dividir entre o que é bom material e o que não é bom material. Legal. Eu vejo, assim, muitos orientandos que eu tive na graduação, quando eu lecionava aqui em Maringá, que eles iam na biblioteca e não sabiam usar a biblioteca, já começavam por aí. Ou que vinha com o Wikipédia, e aí a gente, né, olhava e falava: calma, vamos lá, vamos entender o que é bom material. E a questão do mito de não ter material, ou de falar assim: meu tema é muito inovador e não tem nada sobre isso, é que eles digitam o título do trabalho ou o tema do Google, e como não vai achar nada, ou às vezes não acha nada mesmo, nossa, é super, mega, ultra power inovador, né? Mas não, você tem que perceber que existem palavras-chave, que existe uma construção do conhecimento no seu trabalho, que por intermédio dessa construção do conhecimento é que você vai conseguir aí desenvolver o seu projeto de pesquisa. E aí, sobre falando esse ponto, pode falar. E sobre esse ponto, vou até aproveitar aqui, mandar um abraço para a professora Maria Célia, que está nos assistindo, professor Nicolai, sumido, apareça, Nicolai, está fazendo doutorado, então agora não está com tempo de conversa. Nem um pouco, se está fazendo doutorado. Uma coisa que eu gostaria de dizer sobre essas questões das fontes, então o aluno perguntaria: mas professor, então onde é boa fonte? Ou seja, qual é a boa água
que eu preciso beber para fazer uma boa pesquisa? Aí a gente entra num certo segmento de literatura. O que eu quero dizer com isso? Segmento de literatura quer dizer que pesquisadores produzem pesquisas a partir de pesquisas, não é? Ou seja, nós trabalhamos o nosso material, a massa que a gente precisa amassar, como se fosse um padeiro, é um material específico, não é? E onde a gente encontra esse material específico? Primordialmente, especificamente, com muito mais força, em revistas qualificadas. Essa palavra todo mundo já deve ter ouvido falar um pouco sobre. Esses professores falam de revistas qualificadas, revistas de qualidade, e acho que até aqui nos encontros vocês já fizeram sobre isso. Semana passada, com o Walter, que estava aí assistindo a gente falou de revista Qualis. Nem deu tempo de terminar, eu preciso remarcar outra live com ele para falar de Qualis. Porque tinha tanto assunto, é tanta gente querendo saber o que é esse Qualis aí, que aí não deu tempo. O importante que a gente tem que saber sobre revistas é o seguinte: revista é um mecanismo de transmissão de conhecimento científico. Então, o que tiver escrito lá numa revista de qualidade quer dizer que passou por avaliações, por pessoas dizendo o que pode e o que não pode ser dito dentro da comida, dentro da academia, dentro do mundo científico da sua área. Então é lá que a gente pode se jogar de cabeça, sem ter medo, sem ter receio da qualidade, porque a partir do momento que a gente está tratando com bons dados, ou seja, se a gente tem um bom ingrediente, há muito mais chances da comida ser boa, da pesquisa ser boa. Então, por isso que a gente sempre indica, alunos, vão diretamente buscar revistas qualificadas, porque é lá que estão os problemas atuais. Se a gente está em busca de um problema para pesquisar, é nessas revistas que nós vamos encontrar onde estão as discussões mais atualizadas, onde está o creme do milho verde, né? O creme de la creme, o creme da discussão. É nessas revistas que nós vamos encontrar isso. Porque é ali onde estão as discussões mais atuais, mais relevantes, sobre diversos assuntos. E aí as revistas se especializam nos seus respectivos assuntos. Eu sempre indico para os alunos ir olhar o Qualis na plataforma Sucupira, da revista. Eu sempre indico para eles olharem a base de dados de periódicos da CAPES. A Cielo são indicações que eu falo para eles. Olha, galera, procurem aí o material de vocês, o início da leitura. Veja a bibliografia do artigo que você está lendo, se tem um autor que ele citou interessante. Eu acho que qualquer professor que está online com a gente deve ter ojeriza, medo, de quando vê um upload de um artigo de revista que está disponível online. Eu olho, pelo amor de Deus, meu querido, por favor, arranque esse upload daí, vai ler esse artigo antes de você citar que você roubou, você furtou, perdão, a citação do coleguinha. Teve uma pergunta aí, o Nicolai falou de base de dados, né? Mas teve uma pergunta sobre pesquisa empírica. Como que está a pesquisa empírica? Bomba. Foi até o Vini Pellegrino. Sim, que perguntou qual o maior desafio da pesquisa empírica em direito? Certo. Bom, eu vou aproveitar essas idas e voltas e vou fazendo como se fosse programa de televisão, né? Porque bastante gente está mandando oi aqui, são pessoas muito queridas e eu não gostaria de deixar de mencioná-las. Maria Natalina, nossa rainha do programa da Com certeza, um beijo, ó. Saudades, não vejo a hora que acaba a pandemia para ir lá poder te ver novamente. Saudades eternas. Aí e uns amigos também estão assistindo, Ricardo, Stefano, Guilherme, estão todos me acompanhando aí para. Eu não consigo dar oi para todo mundo, eu vou apertando só no eizinho. A pergunta da pesquisa empírica é interessantíssima e eu agradeço a pergunta. Pois bem, então quando a gente quer pesquisar, a gente encontrou um problema, a gente está pesquisando, e aí entraria a outro nível de discussão que seria o seguinte: como eu vou abordar o meu problema? Ou seja, como eu vou me aproximar no meu problema? Como eu vou tratar esse problema?
existem diversas maneiras de se tratar problemas. E aí, as diversas maneiras, os diversos caminhos que se tem, é o que nós chamamos de metodologia. Ou seja, metodologia nada mais é, em termos gerais, o caminho que a gente faz para chegar daquilo que a gente pensa até uma determinada conclusão científica, né? Esse caminho, esse percurso é o que a gente chama de metodologia. E essa metodologia pode ser feita de várias maneiras, não é? Na tradição de pesquisa no Brasil, a gente sempre foi ensinado, a gente vê na nossa tradição de ensino e de pesquisa, uma tradição exclusivamente de revisão bibliográfica, não é? Ou seja, a gente vai ler em livros, vê os argumentos dos livros, reúne, debate, analisa esses argumentos e escreve o nosso artigo. Isso a gente trabalha com essa metodologia para problemas que são dogmáticos ou problemas teóricos, não é? Ou seja, eu quero descobrir, quero ver o conceito de pessoa no âmbito de uma determinada categoria, uma determinada teoria. Eu quero investigar como se dá a aplicação de uma determinada norma jurídica para um determinado caso. Isso envolve pesquisas bibliográficas, de revisão bibliográfica. Porque os nossos problemas clamam por isso. No entanto, a área do direito, já há alguns anos já, tem se utilizado de um método de pesquisa que é muito comum em todas as outras áreas, não é? Ou seja, nas áreas das ciências exatas, das ciências humanas. É o que eu falo. É o que eu falo. Nós do direito, a gente é um... É o que eu falo, a gente do direito é um bebezinho engatinhando ainda, enquanto as outras áreas de pesquisa estão anos-luz da gente. E a gente ainda não baixou a crininha do direito para falar, olha, precisa estudar mais metodologia. Mas pode continuar, desculpa te cortar. Eu sempre... Fátima Bernardes corta, então eu posso também. E aí é a pesquisa empírica. O que é a pesquisa empírica em termos mais gerais? A pesquisa empírica envolve o quê? A colheita de dados da realidade. Ou seja, eu trabalho sobre a realidade social. É dali que eu tiro os ingredientes com os quais eu vou trabalhar para chegar a uma determinada conclusão. E aí eu tenho dentro do própria pesquisa empírica, eu tenho uma vastidão de possibilidades. Eu posso trabalhar com análises exclusivamente quantitativas, ou seja, eu apenas quantifico determinadas categorias, ou seja, conto determinadas categorias. Por exemplo, quero saber quantos processos são ajuizados na vara de trabalho de Maringá no ano de 2010. Então, isso você levanta o número de processos que tem, você faz, então, a pesquisa quantitativa. Já, se você quer, eu não quero saber exatamente só isso. Eu quero saber qual é a variedade de argumentos que são levados na vara do trabalho de Maringá. Então, eu vou precisar ler os processos, ver o que são. Então, eu vou ter que fazer uma análise qualitativa sobre isso. Crio determinadas categorias para analisar. Ou eu quero saber o seguinte. Na verdade, eu quero saber qual é a percepção que as pessoas que são atendidas pelo balcão da Justiça do Trabalho têm sobre o serviço judicial, sobre o serviço administrativo. Como eu posso fazer isso? Lendo livros que eu vou encontrar essa resposta? Não, eu vou ter que fazer o quê? Se eu quero analisar a percepção das pessoas, eu tenho que fazer entrevistas com essas pessoas. Então, eu posso utilizar da entrevista para fazer a minha pesquisa. Entre tantos outros métodos, como etnografia, análise de caso. Tudo isso são formas para que eu recolha da realidade elementos e consiga trazer respostas científicas para o meu determinado problema. E aí, só para terminar essa fase, o direito no Brasil, a gente está anos atrás, né? Não anos-luz à frente, a gente está anos-luz atrás
dessa discussão. Por quê? Porque essa profissionalização, porque exige método, exige entender de estatística, de probabilidade, de tantas outras questões, nunca esteve presente na formação curricular dos cursos de direito. O que sempre esteve presente em outras áreas. Nós não fomos treinados em estatística, nós não fomos treinados em análise de caso, nós não fomos treinados para isso. Por isso, em termos de pesquisa, é muito recente o movimento em que o direito passa a fazer pesquisa a partir de elementos empíricos. Uma coisa que eu já puxando bem sardinha para você, sabe que eu te admiro muito, profissional, pesquisador, a gente conversa bastante, mas ao ler o seu livro, eu encontrei uma coisa nele que no direito, assim, no meu livro não tem, até porque foi a minha universidade não fazia questão de ter, mas lá fora eu vejo, em outras áreas eu vejo, depois de ter estudado metodologia, até convido o pessoal a assistir as lives de metodologia da Unimar. O Unimar está fazendo todos os métodos e um encontro de 1 hora e pouco por método, falando dos métodos, está disponível no YouTube. Mas eu vi que você fez a metodologia do seu trabalho aqui, ó. Uma parte, um apêndice, ao apendiciado do seu trabalho, você colocou metodologia, como você fez e tal. E aí, na disciplina de metodologia que eu dei recentemente, no curso de especialização, eu utilizei o exemplo do seu livro para demonstrar a importância de se demonstrar para o seu leitor qual método você utilizou, como que você fez a sua pesquisa, e isso a gente vê pouco no direito. Então, primeiro, parabéns, é óbvio, né? Não esperava menos de um profissional como você. Mas a gente não vê isso, a gente tem que enriquecer isso, tanto nos projetos de pesquisa. E agora a perguntinha assim, para que serve um projeto de pesquisa? Porque eu vejo muito aluno que já sai da ideia direto para o Word, para o Pages, para documentos, querendo escrever o artigo. Eu tenho ideia do artigo já. Eu falei, meu filho, calma, você precisa fazer pesquisa. Não, para que um projeto de pesquisa? E essa pergunta é fundamental, porque para você postular uma bolsa de PIBIC, para você postular um mestrado, um doutorado, qualquer atividade de pesquisa, a primeira coisa que vão te pedir é um projeto de pesquisa. O professor que hoje você quer que seja... Hoje nas seleções de mestrado, hoje nas seleções de mestrado e doutorado, principalmente por conta da pandemia, muitos programas refizeram os editais e vão analisar o projeto que você tem para entrar. Já que não está dando para fazer prova, aglomeração, o que se faz é a análise do projeto. Então, tem muita gente hoje já desesperada para saber como que monta um projeto. Cortei de novo, perdão. Isso foi bom você ter falado, porque com a impossibilidade de presença física, os processos seletivos vão focar, já focavam com muita intensidade, mas o que vai chamar a atenção vai ser o projeto de pesquisa bem feito e bem construído. E isso no processo seletivo da UEMP, que está aberto agora, é um dos elementos principais, a análise do projeto de pesquisa. E aí, a pergunta seria o seguinte, professor, como eu faço então, como eu começo um projeto de pesquisa? Olha só a loucura. Você, para fazer um projeto de pesquisa, você antes precisa pesquisar. Ou seja, um projeto de pesquisa já precisa ser fruto de uma pesquisa inicial. Você precisa conhecer um pouco a área, conhecer os textos do seu tema, verificar quem está falando sobre um determinado assunto. Por quê? É a partir dessa leitura, desses estudos, que você escreve o seu projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, nada mais, nada menos, que é a planta que você contrata com o seu arquiteto para fazer a sua casa, para fazer a reforma da sua casa. Lá está escrito qual é a metragem da parede, qual é o tamanho da sala, o que você vai colocar no quarto. Existe a casa ainda? Não existe. Mas existe como você quer fazer e como ela vai ficar depois de pronta. Isso é mais importante. A casa está pronta? Não está. Mas é assim que você quer que ela fique.
E um projeto de pesquisa é mais ou menos isso. Você coloca no seu projeto de pesquisa quais são os limites, quais são as divisões, quais são as teorias, quais são os conceitos que você pretende executar. Mas para fazer isso, você precisa conhecer um pouco da sua área. Professor, então eu preciso pesquisar para fazer um projeto de pesquisa? Sim. Quanto mais você estuda para fazer um projeto de pesquisa, melhor feito fica o seu projeto de pesquisa e mais você facilita a sua vida depois, que é só a execução desse projeto de pesquisa. Quando você vai pôr a mão na massa, é o trabalho do mestre de obra e do pedreiro. Eles só vão construir aquilo que já estava escrito no papel. É claro que vai aparecer um encanamento furado no meio do caminho, vai aparecer um solo mais rochoso no meio do caminho. Isso vai acontecer em qualquer pesquisa. Ou seja, a gente vai encontrar argumentos que a gente não imaginaria encontrar, vai ter alguns desvios, alguns retoques, alguns reajustes. Mas aquele planejamento inicial precisa estar posto, precisa ser seguido. Daí a importância fundamental de um bom projeto de pesquisa, bem fundamentado, com boas referências e, acima de tudo, que isso não pode ser deixado de ser repetido, com um problema claro e relevante. Indo para as perguntas aqui, o Arthur quer saber assim, um amigo meu, que é ele, eu já vou descarar aqui, quer saber do professor Jair se seria interessante ter um apêndice na tese doutoral explicando a metodologia. Até porque ele está terminando a tese dele. O que você recomenda? Vai ser difícil, ele colocou você na sinuca de bico, né? Se tem que o quê? Eu não entendi a pergunta. Se tem que ter ele quer saber se coloca a metodologia no apêndice da tese ou se seria suficiente só a informação na introdução. Depende qual é a metodologia que você se utilizou, né? Se você se utilizou de uma metodologia típicas de revisões bibliográficas, você não precisa ter um apêndice para explicar toda ela, né? Você consegue colocar isso na sua introdução. Já se você faz uma pesquisa empírica, que você precisa dizer como que você fez, como você utilizou, quais dados você levantou, os resultados da pesquisa empírica, aí é adequado que você faça isso em formato de um apêndice, né? Ou seja, um elemento lá no final do texto. E não esquecer que apêndice é diferente de anexo, né? Ou seja, apêndice é aquilo que você produz, você como autor. Anexo são informações já existentes que você só colaciona. Você só coloca ali no trabalho. E eu dou uma dica bem interessante. Converse com o seu orientador. Ele vai te orientar e no que fazer, se ele quer ou se ele não quer, se ele acha prudente ou não, você colocar aí a metodologia. Vamos falar um pouco do seu livro? A gente ainda tem uns 15 minutos. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Técnicas, iogurteira Top Term 3000. Ômega 3. Mas vamos falar do seu livro. Tá. Onde eu encontro para comprar? Como você fez a pesquisa? Do que trata o seu livro? Eu já li, mas gostaria que você falasse. Porque é um livro que traz uma pesquisa inovadora para o Brasil, além de ser uma tese, fruto da sua tese de doutorado. É um livro que deve ser lido por todos que estudam direito constitucional. Mas fala um pouquinho mais dele, eu vou deixar você falar e não eu. Bom, obrigado por essa lembrança. Bom, esse livro, né, que está aqui, Emendas Constitucionais e Inconstitucionais, Democracia e Supermaioria, ele é fruto, então, da minha tese de doutorado que eu defendi em 2018 lá na USP. Bom, esse trabalho, ele tem uma preocupação, ou seja, o objetivo principal é um trabalho teórico, então, seja, a minha metodologia principal é trabalhar com metodologias relacionadas a revisões bibliográficas, certo? Mas ele não se limita a isso, até como o próprio professor Geraldo disse, no sentido de ter uma pesquisa empírica. O que eu fiz nesse trabalho? É tentar entender um determinado instituto jurídico do direito, que é o controle de constitucionalidade de emenda constitucional. Então, eu fiz uma análise teórica sobre esse instituto em geral, ou seja, não limitado a nenhuma jurisdição específica. Então, ele é uma análise teórica sobre o tema. Mas, além disso, para que essa
essa discussão não ficasse limitada ou empobrecida, além disso, em termos acessórios, eu fiz uma pesquisa empírica sobre como isso acontece, como isso se dá no Brasil, no caso do Supremo Tribunal Federal. E aí, então, eu levantei todas as ADIs que tiveram como objeto emenda constitucional, de 88 até 2017, e analisei tanto quantitativamente quanto qualitativamente essas ações para verificar o padrão de decisão do Supremo Tribunal Federal, como o STF decide essas questões, para entender um pouco esse sentido. E aí, eu consegui até demonstrar um elemento muito interessante que as pesquisas podem fazer isso. A minha postulação teórica não bate com os resultados empíricos, certo? Ou seja, a minha postulação teórica não encontra já resultado em termos de como o STF é. Ou seja, o que eu digo como deve ser é diferente do que é a atuação do Supremo Tribunal Federal. E isso, em tese, não tem nenhum problema, porque um tipo de argumento é um argumento de caráter normativo. O outro é de caráter empírico, descritivo, certo? E isso é importante a gente ter em mente para não confundir entre aquilo em que eu faço uma análise do que deve ser e das coisas como elas são, certo? Em termos do trabalho, esse trabalho foi bastante recepcionado pela academia. Eu agradeço todos aí, os colegas que leram, alunos que leram, pessoal que me mandou feedback. Em razão disso, a tiragem da editora e os meus exemplares se esgotaram com bastante rapidez. E até hoje eu tinha entrado em contato com a editora Lumen Juris para a gente fazer uma segunda tiragem, ou seja, fazer uma segunda leva de impressão. E aí eles me mandaram a informação hoje de que a partir de... Hoje é quinta, né? A partir de amanhã, essas tiragens já foram impressas, vão chegar no estoque da empresa. Chegando no estoque, em 48 horas já vai estar disponível no site para vender. Então, semana que vem, né? Semana que vem, a partir de terça ou quarta-feira, no site já volta a ter a venda do livro. Talvez vocês encontrem, se tiverem muita pressa de ler, talvez na Amazon encontre algum outro exemplar. Mas eu sei que no site da editora não tem mais, mas a semana que vem já vai ter disponível essa discussão, esse livro, que é um prazer para mim conversar e falar um pouco dele. E vamos ver se alguém tem alguma pergunta aí. O pessoal tem bastante aluno interessado. Vi bastante colegas aqui. Tem até a professora indicou uma revista Argumenta. É a nossa lá da UEMP. A Mariana Thalina. A revista Argumenta da UEMP. E um ponto, se você me permite... Pode falar. Se você me permite, um ponto assim que às vezes os alunos perguntam, professor, mas eu sou curioso, mas ainda não sou tão curioso. Eu não sei o que pesquisar, me dá um tema. É muito comum o aluno vir, professor, me dá um tema. É complicado essa situação, ou seja, a gente pode mostrar opções, mostrar possibilidades, mas dar um tema é um pouco complicado. Por quê? Porque um dos primeiros elementos que a gente... Primeiros não, segundo já, né? Porque o primeiro é ter a curiosidade. O segundo elemento importante para definir um tema, ou seja, um tema, quando eu digo tema, é uma área. Ou seja, que área que eu vou querer estudar, né? O problema é uma pergunta específica. Em relação à escolha do tema, é importante, acima de tudo, que você tenha minimamente uma propensão intelectual, uma propensão para isso. Acho que você goste um pouco dessa área. Porque não adianta nada você ficar aí estudando, se dedicando, gastando tempo para estudar algo que você não gosta, para estudar algo que você não tem interesse. Então, a curiosidade, quando eu digo, tem que ser canalizada para um ponto, para uma área do direito que você se sinta confortável, que você se sinta feliz em fazer. Ou seja, eu gosto de direito de família, eu gosto de direito civil, eu gosto de empresarial, eu gosto de filosofia do direito, eu gosto de antropologia do direito. Ótimo, certo? Porque é aí nessa área que você vai encontrar um determinado problema para investigar. E como que eu chego no problema, professor? Eu acho que tudo é problema ou nada é problema. Primeiramente, não é sentado
embaixo de uma árvore, que a maçã vai cair na sua cabeça e você vai encontrei um problema para a minha pesquisa, para o meu projeto. Não vai acontecer desse jeito, infelizmente, certo? Como que vai acontecer? Como você vai achar um problema? Por meio de um certo mergulho, de uma certa aproximação de uma tradição teórica. O que eu quero dizer com isso? Você precisa conhecer o que as pessoas falaram antes. Você precisa saber o que foi escrito antes, o que tem se falado sobre esse determinado assunto. Porque é lendo isso que você vai, com o tempo, e isso não acontece do dia para a noite, certo? Pesquisa não se faz do dia para a noite. Ah, saiu o edital de seleção, a inscrição é amanhã, eu vou fazer essa noite um projeto de pesquisa. Sinto muito. Não sei se vai dar certo. Porque projeto de pesquisa, como eu disse para vocês, exige pesquisa prévia, exige estudo prévio. Você precisa entender a discussão da sua área para ali começar a ver, isso daqui não está bem explicado. Eu acho que esse argumento não se sustenta. Eu acho que essa resposta não está adequada com a realidade. Eu acho que essa interpretação não está de acordo com a Constituição. Tem dois autores que estão discutindo e não chegaram a consenso sobre um assunto. É nesse ponto que a gente encontra os problemas, as tretas, ou seja, onde houver treta no direito, ali está o início de uma pesquisa. Ali tem um problema para ser investigado, para ser transformado num projeto de pesquisa. Eu tenho um amigo aí, já para a gente caminhar para o término, da área de comunicação, professor aqui da UEM, que a orientadora do doutorado dele falava para ele assim: pior que o errado é o óbvio. Exatamente. Para um pesquisador escutar, olha, isso é óbvio, é porque o projeto de pesquisa dele, o trabalho dele não foi bem feito, não foi bem pesquisado. Quando eu estava começando no PIC, lá na graduação, meu orientador falava assim: Luiz, não queira inventar a roda, ela já foi inventada, você precisa conhecê-la. Né? Isso é importantíssimo para os alunos saberem. No direito não se inventa a roda, não se inventa nada. A gente dá só novas interpretações, novos argumentos para coisas que já existem. E se já existem, eu preciso saber o que existe antes. E nesse ponto, só para não tomar mais o tempo, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: professor, eu quero fazer uma análise crítica do conceito de família que está no Código Civil, por exemplo. Tá ok. Ótimo, interessante, tem muita coisa nova para se falar. Mas primeiro você tem que saber a tradição teórica sobre o assunto, né? Você precisa saber quais são os fundamentos, quais são os principais autores, quais são as principais discussões, para aí você fazer a crítica daquilo ali, né? Porque muitas vezes os alunos querem fazer crítica sem conhecer o que eles estão criticando, né? Tem muitos alunos que ficam chateados quando a gente chega e fala: olha, isso aqui não tá ruim, não tá legal. Mas para eles não sofrerem, eu já participei de bancas de apresentação do projeto que eu não, sério, eu tenho um problema porque eu meio que rio da situação, isso é horrível. Mas o aluno colocou como objetivo viajar. Então, o objetivo é viajar e no congresso tal, não vou citar o nome do congresso, e no congresso tal para conhecer a cidade de Florianópolis. Eu já tive casos de ter acesso a projetos de pesquisa que o objetivo era divulgar o assunto. Eu falei: olha, minha filha, né, Daras Varela, para divulgar a gente já tem revistas acadêmicas que fazem divulgação de conhecimento, né? O objetivo da pesquisa não é divulgar um assunto, é investigar, é perquirir, é analisar um problema, né? Agora, a divulgação, para isso a gente tem revista que faça. Então, é muito importante a gente entender para que serve pesquisa. A pesquisa serve para se dar uma resposta a um problema por meio de uma metodologia. Tem gente querendo saber quando vai ser a segunda parte do workshop de pesquisa do professor Jairo na UEMP. A gente vai montar um workshop aí, fica tranquilo. Sim, tá? Com certeza. Então, obrigado, Jairo, pelo esse bate-papo. Eu sei que é bem rápido, mas essa é a ideia.
Uhum. 1 hora, não é tão rápido, mas para a gente que está conversando, quem está interagindo, é muito rápido. A plataforma Instagram, ela tem essa característica de ser Ah, bem que ótimo. formal, e eu gosto muito disso, porque eu gosto de trazer informalidade para o direito. Eu acho que a gente precisa se aproximar do diálogo com os alunos, ainda mais nesse momento de pandemia, onde muitos estão desistindo de fazer direito, desistindo do curso, por não estar superando as expectativas de uma sala de aula ou de alguma coisa assim. Então, eu gostaria que esses alunos assistissem as lives, comentassem. Até no meu canal no Instagram, o canal Perturbação, vai ter material novo. Não percam as lives sobre o movimento LGBT no Brasil, que a gente vai ter com professores incríveis. Vai ter uma live sobre cinema também, que a gente vai discutir cinema e direito. Então, assim, não perca todos esses projetos, esses colegas que estão se dispondo a vir conversar para poder inspirar vocês. Então, muito obrigado por tudo. E aí, então, eu deixo para você dar o tchau para os nossos perturbações que estão aí perturbando a gente Bom, obrigado toda mais uma hora. vez pelo convite, foi excelente. Muito obrigado a todos que participaram, muitos alunos da UEMP aí nos assistindo, nos acompanhando, alunos que eu não conheço, gostaria de conhecê-los, futuros candidatos, futuros orientandos, amigos do Instagram, todos aqui que nos acompanharam nessa noite. Muito obrigado aí pela audiência virtual, né? Então tá, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.